Olá, tudo bem? Hoje estou passando aqui rapidinho para explicar um pouquinho sobre os métodos. Alguns pais ainda têm um pouquinho de dificuldade de entender sobre métodos, até mesmo professores. Então, os métodos, eles são divididos em duas vertentes, os métodos sintéticos e os métodos analíticos. Mas antes de falar sobre eles, a gente precisa entender o que significa a palavra método. Método, então, é um procedimento. É um sistema, é um caminho sistemático, né? Então é algo organizado que vai conduzir aquele ensino através de um processo. Métodos sintéticos, então, eles vão partir sempre da menor unidade para a maior. Enquanto os métodos analíticos é totalmente ao contrário. Ele vai partir da maior unidade para a menor. O que isso significa? Dentro do sintético, existe vários tipos de métodos. Então, existe o método da soletração, o método fônico, o método silábico, que a maioria de nós fomos alfabetizados por esse. Então, esses três fazem parte desse conjunto dos métodos sintéticos. Enquanto no método analítico tem a palavração, sentenciação e o método global. Então, todos esses pertencem dentro dos métodos analíticos. O conjunto de métodos dentro dos métodos sintéticos tem a soletração. Então, o que é o método da soletração? É um método bem tradicional que vai juntar nome de letra com nome de letra. B mais A, BA. B mais E, B. B mais I, BI. E aí, nessa junção dos nomes das letras, vai se formando as sílabas, as palavras e aí por diante. Já no método fônico, a gente vai aprender os fones de cada letra. Então, o som que cada letrinha vai fazer, os fones. Por exemplo, na letra M. Qual que é o fone da letra M? Então, a gente vai ensinando para a criança o som que a letra faz. E aí, a gente vai juntar esses sons para formar as sílabas. E aí, a gente vai juntar essas sílabas para formar as palavras. E essas palavras vão se transformar em frases, em textos. Então, a gente vai partir aí da mínima unidade até a macro, né? Vamos partir do micro para o macro. Depois tem também o método silábico, que já vai pegar a sílaba pronta para formar as palavras. Então, vai ser B mais B, bebê. Bo mais ba, bobá. E aí vai juntando as palavras por meio da junção das sílabas. E aí sim vai partir para as frases e depois para os textos. Também o método silábico vai ficar dentro desse grupo, dessa vertente dos métodos sintéticos, que vai partir da menor unidade para a maior. Então, de soletração, fônico e silábico está dentro dessa vertente dos métodos sintéticos. Então, eles vão partir do micro para o macro, né? Enquanto os métodos analíticos, eles vão partir da maior unidade para a menor. Então, é apresentado texto para a criança. Dentro desse texto, eles vão ter que identificar as palavras, vão ter que identificar as letras. Então, eles sempre vão ter que partir de textos para ir aí aprendendo cada letra, cada som, cada sílaba. Então, não é apresentado a menor unidade, apresenta já o texto direto. Todo ensino, ele tem que partir de um método, porque a gente precisa seguir aí um caminho para ensinar. Pode ser os métodos sintético ou analítico. Algum desses a gente vai ter que usar para ensinar. Agora, qual será o mais eficiente? Aí, qual será o mais eficiente? O professor deve conhecer todos para ver qual que vai se adequar mais à sua turma ou àquela criança. Na minha experiência, os métodos sintéticos dão mais resultado que o analítico. Já trabalhei com os dois, mas se trabalhar com os métodos sintéticos, você vai ter um resultado mais positivo, principalmente para as crianças que têm mais dificuldade de aprendizagem ou tem algum tipo de transtorno,
as crianças típicas ou atípicas aprendem melhor pelos métodos sintéticos. Eu gosto bastante de ensinar com o método fônico, partindo aí então da menor unidade, que é o fone, e aí eu vou ensinando as sílabas, as palavras, e aí a gente vai formando frases. É um processo, né? Então a gente vai construindo todo esse conhecimento da criança a partir da menor unidade, que é o fone, é o fonema de cada letra. Espero ter ajudado um pouquinho, dando essa breve explicação bem rapidinha, né? Para ficar aí, esclarecer algumas dúvidas, principalmente das famílias, né? Porque os professores já sabem bem sobre todo esse conjunto em que os métodos eles são aplicados, são construídos, né? Mas as famílias às vezes não entendem quando a gente fala que usa método tal ou tal, né? Então só uma breve explicação. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!